medo, nós precisamos falar a respeito disso. Porque o medo, ele é nada mais, nada menos do que uma fé negativa. Ora, se na palavra de Deus está escrito 365 vezes, não tenhas medo. Ora, isso a gente não pode simplesmente descartar, porque o medo é ele quem paralisa você e paralisa a mim. Sim, o medo, ele se faz necessário, muitas são as vezes em que, ora, eu não vou entrar no mar, em alto mar, ele é necessário, sim, para a questão da nossa sobrevivência. Porém, problema é quando ele se torna uma fé negativa. Daí é complicado. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Quando você tem medo, você gera o cortisol, que nada mais é do que o responsável pelo nosso estresse. Então, deixa eu te falar aqui. Eu adoeci pelo medo. Eu sei muito bem o que eu vivi e o que eu aprendi. Os meus cabelos brancos, eles não me deixam ter dúvida do sofrimento que o medo gera. Ele é o maior, eu diria, o maior sentimento negativo que uma pessoa possa ter. Medo de viver, medo de encarar as suas dificuldades, medo de encarar as suas incertezas, medo de encarar as suas dúvidas, medo de encarar as suas dificuldades em todos os sentidos. Já a fé positiva é algo que eu vejo, eu crio e ela vem até mim. Você consegue observar a diferença, a força dos teus pensamentos, a força do teu desejo, do teu coração. Eu quero que você, como eu, exercite um pouquinho só. Quais são os teus verdadeiros pensamentos? Por que você tem tanta dúvida do medo? Vamos lá. O medo, pelo fato dele ser um gerador de cortisol, com certeza absoluta você vai ter problema de saúde. Você vai ter acne, você vai ter taquicardia, você vai ter sudorese, você vai ter dores, você vai ter dor de estômago. É muito louco isso tudo que nós estamos falando aqui. Então você precisa se ligar nos sintomas que você tem. Você não precisa ficar falando para todo mundo. Você precisa sim ficar atento aos teus sentimentos. Então, quando você diz assim, ora, mas será que isso que eu estou sentindo aqui agora é por causa disso, é por causa do medo? Não tem pessoas que têm receio de dirigir? Não tem pessoas que têm medo de falar em público? Tem aqueles que chega a ter até dor de garganta, dor de dente, meu Deus, tantas coisas. E aí eu te faço a pergunta assim, como que você vai identificar isso? Você precisa escrever. Então, pega a caneta, pega o caderno que você já tem separado, e aí você começa. Tem medo disso, medo daquilo. Bem,
feito essa lista de possíveis medos, porque nós somos indivíduos, né? Então, de repente, o teu medo é diferente do meu. Mas vamos lá. Como vencer isso? Qual é a estratégia que nós precisamos desenvolver para que possamos obter um resultado? Vamos lá. Para você que tem receio, medo de falar em público, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a tua dificuldade? Algum dia você ouviu de alguém, de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, de um tio, de uma tia, de um primo, que você não poderia fazer isso? Primeira coisa que eu quero te perguntar, pensa comigo, onde que está escrito que você não pode fazer isso? Que você não é capaz de fazer isso? Eu vou falar de mim, para você entender aí, tá? Então, eu recebi muitas, eu vou dizer assim, ó, sabe? Tesourada. Não, você não pode fazer isso. Não, você é mulher, jamais você vai fazer isso. Que isso, você, Maria de Lourdes, você? Como se eu fosse uma sem ninguém. Quando eu comecei a colocar na ponta do lápis, quando eu comecei a colocar na página do caderno, eu entendi que eu sou filha do Criador. E como filha do Criador, eu tenho herança. Não é presente, é herança. E como filha do Criador, ele me fez imagem e semelhança dele. Então, partindo desse princípio, eu compreendi que eu posso sim viver uma vida com dignidade. Eu venho de uma família humilde, eu perdi meu pai com 9 anos. Então, eu só estou te falando isso para você compreender. Aí eu entendi, bem, se eu sou filha do Criador, se eu sou feita imagem e semelhança dele, bem, dá licença, sai da frente que eu vou passar. Sabe por quê? Porque aí eu comecei a compreender que sim, eu posso, nem tudo eu devo. Tá ligado? Nem tudo eu devo fazer. Tem coisas que não me é apropriado. Sou, sim, segura do que onde eu estou e para onde eu vou. Todas as pessoas que me disseram, não, Maria de Lourdes, você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Aqui, ó, a chave. Naquele exato momento, eu olhava e dizia, você está falando isso. Mas no meu coração eu já respondi. Não vai acontecer assim, porque eu sou filha do Criador. Então não é você quem vai me impedir todos os dias da minha vida. Eu digo, só existe um que pode interromper os meus caminhos. Só um. Não tem dois. Um é o Todo-Poderoso. Fora disso, desculpe, meu bem, desculpe. Então vamos lá. Quando você se depara com uma dificuldade, com um medo, com um receio, sabe aquela coisa da taquicardia, sudorese, tremedeira? Primeira coisa, você precisa de segundos, não é um dia inteiro, você precisa de segundos. Para e respira, porque isso só acontece porque a gente não respira. Bloqueia tudo, bloqueia tudo. E aí você precisa aprender a respirar.
Segura. Solta. Mas faz de novo. Inspira. Segura. E aí você esvazia todo o teu pulmão. Faça 3, 4, 5 vezes. Você vai começar a perceber que isso é uma coisa que a gente não faz. Uma vez eu aprendi com um médico a se perceber. Ele dizia assim, ele me chamava de Mari. Mari, mas e o que você sentiu nessa hora? Mari, mas como foi a tua reação? Porque nesse mundo louco que nós estamos vivendo, a gente não tem tempo. Veja quantas mulheres têm que trabalhar fora, fazer comida, atender os seus filhos, cuidar de sua casa, sorrir. E quantos homens que têm vontade de chorar porque está se sentindo inseguro e não pode? Queria sim ter um braço amigo para chegar e dizer, olha, me ajude, me compreenda, qual é o caminho? E, na verdade, ele tem uma esposa que só cobra, porque casamento é parceria. Então, quantos sofrem de forma gratuita? Quando, na verdade, a gente precisa se perceber. Se perceber. Não somos donos da verdade, mas nós precisamos, sim, reconhecer, nós precisamos reconhecer que nós somos filhos de Deus, nós somos filhas do Criador, nós somos imagem e semelhança dele. Então, você ora, isso ajuda muito. Eu diria que é a grande solução dos nossos problemas. Porque aí você sabendo, você se percebendo e você fazendo a tua respiração, você, certeza, olha, mas sem tirar nem pôr, você vai começar a refletir de forma diferente. Você vai conseguir observar de forma diferente como você reage. Nós somos indivíduos, nós somos seres humanos abençoados, mas que cada um reage de uma forma, cada um reage de uma maneira. E você precisa reconhecer isso, você tem que saber disso. Nós temos que saber como agir para poder sair, ou, eu diria melhor, para exterminar esse medo. Eu te abençoe em nome de Jesus.